amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias, mostrando mais um dia de competição aí da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha, já tivemos grupos aí com a terceira rodada concluída, todos os jogos concluídos em 2 grupos, e dos outros grupos a segunda rodada já definindo muitos classificados e muitas equipes que já não têm mais chances. Então, vambora ver o que aconteceu neste sábado na Copinha. O primeiro grupo que tivemos jogo neste sábado na Copinha foi exatamente o grupo 3, o grupo lá da cidade de Bálsamo, esse grupo que já teve todos os seus jogos concluídos. Tivemos Confiança 1, Taguatinga 2, as duas equipes que haviam perdido os 2 jogos, né? E o Taguatinga então ficou em terceiro lugar. O Mirassol venceu o Sport por 3-2, grande vitória do Mirassol. O Mirassol estava perdendo esse jogo por 2-0, conseguiu virar e ganhou a partida e com isso saiu em primeiro desse grupo 3 aí, ó, a classificação. Mirassol em primeiro com 9, Sport com 6, essas as duas equipes classificadas, Taguatinga 3 e Confiança sem nenhum ponto. Grande vitória do Mirassol de virada nessa última rodada. Agora o grupo 4 lá de Lins, também definindo já as suas 3 rodadas aí. Tivemos Desportivo Aliança 3, Andirá 0, boa vitória aí do Desportivo Aliança, que havia perdido o primeiro jogo e empatado depois com o Linense, e agora venceu, ficou na terceira colocação, uma campanha até boa aí da equipe lá de Alagoas. E o Andirá perdeu pela terceira vez no campeonato, se despede aí com 3 derrotas, mas até que não fez tão feio não a equipe do Acre. Agora, no último jogo deste grupo, o Linense, os donos da casa, surpreenderam e venceram o Atlético Mineiro graças a um belo gol do Luan em jogada individual no início do segundo tempo. Fez 1-0, o Linense segurou a barra e conseguiu sair com a vitória. E com isso ultrapassou o Atlético Mineiro e assumiu então, ficou em primeiro lugar deste grupo 4, olha só. Linense em primeiro com 7 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 6 pontos. O Desportivo Aliança em terceiro com 4 e o Andirá sem ponto nenhum. Bom, e com esses 2 grupos já definidos, nós temos então os dois primeiros confrontos do mata-mata da segunda fase, que será Mirassol contra Atlético Mineiro, Mirassol primeiro do grupo 3 contra o Atlético Mineiro segundo do grupo 4 e o Linense pegando a equipe do Sport, o Linense primeiro do grupo 4 enfrentando o Sport segundo do grupo 3, esses mata-matas já definidos na segunda fase. E quem vencer desses 2 confrontos se enfrentam na terceira fase. Seguimos então para o próximo grupo disputado neste sábado, o grupo 17, lá de Porto Feliz. O time da casa, o Desportivo Brasil, que havia vencido na primeira rodada, perdeu para o IAP lá do Maranhão, que havia perdido na primeira rodada, então embolou tudo nesse grupo aí, porque no outro jogo, Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Goiás em 0-0. A situação pior aí é do Botafogo, que ainda não venceu, é o único time que ainda não venceu nesse grupo. Olha só como ficou: Goiás em primeiro com 4 pontos, Desportivo Brasil com 3, o IAP também com 3 pontos e o Botafogo com 1 ponto ganho. Na próxima rodada, o Desportivo Brasil pega o Goiás e o IAP pega o Botafogo. Então todos têm chances ainda neste grupo 17. Vamos agora para o próximo grupo, o grupo 18, lá em Jundiaí. O time da casa, que havia perdido na primeira rodada, se recuperou e venceu neste sábado o Bragantino. Paulista 2, Bragantino do Pará 0.
boa vitória do Paulista. E no outro jogo, o São Bernardo Futebol Clube empatou com o Ceará, portanto, também embolado esse grupo 18. São Bernardo é líder com 4 pontos, Paulista em segundo com 3, o Paulista chega aí na zona de classificação, Ceará com 2 e Bragantino com 1 ponto. Todo mundo tem chances ainda neste grupo 18. Agora o grupo 20, o grupo lá da cidade de Itapira, tivemos o Cruzeiro vencendo novamente a equipe do Retrô. Cruzeiro 2, Retrô 0, Cruzeiro, portanto, classificado para a segunda fase. E o time da casa, o Itapirense, empatou novamente 1-1 diante do Palmas, lá do Tocantins. A situação nesse grupo, Cruzeiro em primeiro com 6 pontos, inclusive o Cruzeiro já garante a primeira colocação com uma rodada de antecedência, Itapirense em segundo com 2 e o Retrô e o Palmas com 1 ponto. Acontece que o Itapirense pega agora a equipe do Cruzeiro, né? Então, se o Itapirense não vencer o Cruzeiro, quem vencer do jogo entre Retrô e Palmas estará classificado para a segunda fase. Vamos acompanhar o que acontece aí nesse grupo 20 nos próximos dias. Agora o grupo 21, o grupo lá de São Caetano do Sul, o time da casa venceu o CSE lá de Alagoas por 2-0, um gol em cada tempo, segunda vitória do São Caetano que garante também a classificação para a próxima fase. E no outro jogo, o São Paulo venceu, dessa vez goleou, venceu por 5-0, também segunda vitória do São Paulo. São Paulo saiu marcando 2-0 e depois 3 gols no final da partida, 5-0. O São Paulo assumiu, portanto, a liderança desse grupo graças ao saldo de gols ali. Então joga com o São Caetano, podendo empatar, que mesmo assim ficará em primeiro desse grupo 21. O São Caetano, se quiser ficar em primeiro, tem que vencer o São Paulo. Partindo para o próximo grupo, o grupo 22, lá da cidade de São Bernardo do Campo, lá no ABC, o São Bernardo, os donos da casa, venceram de novo, tá? 2-0 a equipe do Aster Brasil, lembrando que esse aí é o Esporte Clube São Bernardo, tem o São Bernardo Futebol Clube, que a gente já falou agora há pouco, e esse aí é o Esporte Clube São Bernardo que venceu novamente a equipe do Aster Brasil, que também havia vencido na primeira rodada. O outro jogo, São Bento 1, Londrina 2, segunda derrota da equipe de Sorocaba, e o São Bento se redimindo aí da derrota da estreia, vencendo por 2-1 e tendo chances aí de classificação a equipe do Londrina. Essa é a situação do grupo, ó. O São Bernardo em primeiro com 6 pontos, Aster Brasil com 3, Londrina também com 3 e o São Bento sem nenhum ponto. Acontece que o Londrina pega o São Bernardo na última rodada e o Aster Brasil o São Bento. Então tudo pode acontecer ainda nesse grupo aí. Nem o próprio São Bernardo está garantido, está classificado, né? Tem um bom saldo de gols, mas se perder de goleada aí do Londrina e o Aster Brasil também ganhar do São Bento, o próprio São Bernardo pode ficar de fora ainda aí desse grupo. Agora o grupo 24 lá em Santana de Parnaíba, onde tivemos a maior goleada dessa copinha até agora. A gente tinha tido o Flamengo vencendo por 10-0 e agora o Vasco aplicou um 12-0 na equipe do Rio Claro. O Rio Claro, que já havia perdido por 3-0, agora perde de 12-0. O Vasco, que tinha ganhado de 5-1 na primeira rodada, tá muito bem a equipe do Vasco. Que goleada incrível! 12-0, a maior goleada da copinha foi um 14-0, então quase chegou lá o Vasco, hein? E no jogo de fundo, o SK Brasil, os donos da casa, empataram com o Lagarto. O Lagarto estava ganhando esse jogo aí, o time do SK Brasil conseguiu empatar no finzinho do jogo. Muita emoção, um jogo bom aí entre SK Brasil e Lagarto, muita emoção no final do jogo. E a situação é a seguinte, ó, o Vasco líder com 6 pontos, o Vasco já está classificado, o SK Brasil tem 4, o Lagarto tem 1 e o Rio Claro nada. Só que o SK Brasil enfrenta o poderoso Vasco da Gama. Então, se o Vasco vencer o SK,
o SK vai permanecer com 4 pontos, e se o Lagarto vencer o Rio Claro, aí a gente precisa ver a questão do saldo de gols para ver quem se classifica aí, se é o SK Brasil ou o Lagarto, né? O Rio Claro já não tem mais chances. Agora o grupo 28, o grupo lá da cidade de Diadema, também lá no ABC, na região do ABC, lá em São Paulo, Água Santa 3, Açu 0, o time lá do Rio Grande do Norte perdeu mais uma vez, já havia perdido para o Palmeiras, e o Água Santa venceu mais uma vez, conseguindo então a classificação para a segunda fase, o time do Água Santa, que é lá de Diadema mesmo. E no outro jogo, o Palmeiras venceu o Real Ariquemes também por 3-0, também garantindo a classificação para a próxima fase. Olha, o Palmeiras venceu aí com 2 gols do Hendrick, que entrou no segundo tempo e resolveu para o Verdão, marcou um golaço nesse jogo aí, o jogador de 15 anos que está se destacando nessa copinha aí, já marcou 4 gols até agora. Hendrick chegou a treinar em Cotia, lá no São Paulo, mas foi dispensado, depois foi para o Corinthians e também não deu certo lá, tentou para o Santos e também não deu certo, aí ele conseguiu ir para o Palmeiras através de um vídeo que o pai dele pôs no YouTube, e aí o próprio pai dele conseguiu uma vaga lá de faxineiro no clube. Uma história muito interessante desse jogador Hendrick. O Jailson ajudou o pai dele também, o goleiro lá do Palmeiras ajudou o pai dele numa situação aí. Procurem aí na internet, amigo torcedor, que é uma história muito interessante. O Hendrick que já está com várias equipes de olho no jogador de apenas 15 anos, uma joia do Palmeiras que, olha, tem tudo para dar certo, tem um futuro muito promissor esse jogador aí, o Hendrick do Palmeiras. Portanto, a classificação nesse grupo ficou assim, ó. O Palmeiras e o Água Santa com 6 pontos. O Palmeiras leva vantagem aí no saldo de gols. As duas equipes se enfrentam na última rodada. O Palmeiras precisa só do empate para garantir a primeira colocação do grupo. Real Ariquemes e Açu já não têm mais chances e jogam na última rodada para cumprir tabela. Agora chegamos no grupo lá de Barueri, onde o Oeste venceu a equipe do Forte por 6-1, goleada do Oeste, segunda vitória do time do Oeste, que é o time lá da cidade de Barueri, né? O Forte perdeu mais uma vez, havia perdido para o Flamengo por 10-0 e agora perde por 6-1. E o Flamengo venceu a equipe do Floresta por 4-0, garantindo também a classificação nesse grupo ao lado do Oeste. Olha só, Flamengo e Oeste com 6 pontos na liderança. O Flamengo tem 14 gols a favor e nenhum gol contra, portanto pode empatar com o Oeste, que estará classificado em primeiro lugar. Floresta e Forte jogam então na última rodada para cumprir tabela. Agora o grupo lá em Ibrachina, que fica lá em São Paulo, na Moca, né, o Instituto Brasil-China, tivemos neste sábado o time da casa, o Ibrachina, vencendo pela segunda vez, 3-0 frente ao Serranense. Ibrachina aí garantindo a sua classificação também para a segunda fase. E o Náutico venceu pela primeira vez na Copinha, venceu a Inter de Limeira por 2-1, o time lá de Limeira que perdeu a segunda na Copinha. Olha só a classificação: Ibrachina 6, Náutico 4, Serranense 1, Inter de Limeira 0. Na próxima rodada, olha só, o Náutico enfrenta o Ibrachina. Então, se o Náutico perder para o Ibrachina, se empatar, já garante a classificação, o time de Pernambuco na segunda colocação do grupo. Se vencer, fica em primeiro do grupo. Agora, se perder, se o Náutico perder para o Ibrachina, aí depende do jogo do Serranense. Se o Náutico perder e o Serranense ganhar da Inter de Limeira, aí a gente tem que ver o saldo de gols, confrontos direto, para ver qual time que avança para a segunda fase. E chegamos então no último grupo disputado neste sábado. O Nacional, da capital de São Paulo, empatou com o Real Brasília em 1-1, Nacional que havia ganho na primeira rodada.
empatou com o time do Real Brasília, que marcou seus primeiros pontos aí. O Capivariano venceu o Coritiba, olha só. O Capivariano, que tinha perdido para o Nacional, venceu o Coritiba, que havia vencido na primeira rodada. Então esse grupo está um pouco embolado, olha só. Nacional em primeiro com 4 pontos, Capivariano e Coritiba na segunda colocação com 3 pontos e Real Brasília com 1 ponto só. Acontece que o Coritiba pega o Nacional na última rodada e o Capivariano pega o Real Brasília. Olha, tudo pode acontecer ainda nesse grupo, todas as equipes têm chances de se classificar. Tá aí então, amigo torcedor, todos os jogos desse sábado, a classificação, tudo atualizado para você, amigo torcedor aí, que está de olho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixe o seu like, deixe o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, amigo torcedor, participe do nosso time. Pode comentar, pode compartilhar o vídeo com seus amigos, a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo vídeo.